Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso último, né, bloco, terceiro e último bloco, vamos tratar agora do último princípio, o princípio da excepcionalidade. Então, no bloco anterior, nós falamos ali sobre o princípio da excepcionalidade, nós falamos no bloco anterior, agora vamos tratar do último princípio, o princípio da proporcionalidade, ok? Bom, o que se entende por princípio da proporcionalidade nas medidas cautelares? Bom, a medida a ser decretada pelo juiz, ela deve ponderar a gravidade da medida com a finalidade pretendida com essa medida. Veja, nós dissemos então que as prisões cautelares elas têm por finalidade resguardar o processo, não é isso? Ou seja, então o juiz deve sempre adequar a finalidade dela, que é resguardar o processo, com a gravidade. Ou seja, então o juiz vai analisar da prisão mais grave, né, da prisão mais grave para as menos graves. Então ele vai começar lá de baixo. A menos grave se adequa? Não, não se adequa. Essa aqui se adequa? Não, não se adequa. Essa se adequa? Não se adequa. Somente se adequa à prisão. Então o juiz aplica a prisão. Ou seja, o juiz ele tem que estabelecer como se fosse uma pirâmide, okay? Onde ali ele vai alocar essas medidas de acordo com a sua gravidade. Veja, certamente a medida de privação de liberdade ela é a mais grave. Então ela sempre vai ser o quê? A última. Okay? Ou seja, ela é a mais grave, então ela deve ser utilizada quando as outras menos graves não for suficiente para alcançar a finalidade pretendida. Veja, eu quero que esse indivíduo não ameace testemunhas. Eu quero que esse indivíduo não fuja. Eu quero que esse indivíduo não cometa novos crimes. Então o juiz vai analisar todas as medidas que estão disponíveis a ele e utilizar a menos grave, de acordo com aquilo que ele espera. Então, atenção, a proporcionalidade ela não deve ser ponderada com a gravidade do crime, não. É a gravidade da medida de acordo com a finalidade que eu almejo dela, ok? Porque pode acontecer do indivíduo ter cometido um homicídio. Ele é réu confesso no homicídio, mas esse indivíduo ele tem a possibilidade de responder em liberdade. O indivíduo trabalha, o indivíduo tem ocupação ilícita, ele cometeu o crime ali no calor do momento, numa discussão, esse indivíduo ele tem uma residência fixa, tem renda fixa e tal. Então veja, esse indivíduo, a primeira vez que ele comete um crime, ele espontaneamente se apresentou na delegacia, então não há necessidade de prender esse camarada. Por quê? Porque em razão da excepcionalidade e também da provisionalidade. Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou decretar aqui um monitoramento eletrônico. Um compromisso que você tem é você não sair da comarca de culpa. Então, ele vai guardar o processo solto e vai estar ali com uma medida cautelar. Ou seja, eu tenho que analisar qual das medidas ela é suficiente para guardar o processo. Ponto. É isso. E aí, fazendo uma análise a partir da proporcionalidade, ok? Então vamos lá, onde nós vamos encontrar o fundamento legal para o princípio da proporcionalidade. Artigo 282, incisos 1 e 2 do CPP. Vamos à leitura do artigo 282 para a gente conseguir entender isso aí. Artigo 282 diz: as medidas cautelares previstas neste título devem ser aplicadas observando-se a, inciso 1, necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e, nos casos especialmente previstos, para evitar a prática da infração penal. Inciso 2, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então veja que o inciso 1 e o inciso 2 fala necessidade e adequação. Então a medida deve ser necessária e adequada ao crime. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o indivíduo comete um crime de furto simples. Furto simples, a pena máxima ali de 5 anos. Esse camarada, se ele vier a ser condenado, se ele tomar a pena máxima de 5 anos, ele não vai passar um dia sequer preso. E aí eu pergunto a vocês, é razoável eu prender esse indivíduo preventivamente por ele ter cometido um crime de furto simples, sendo que se ele vier a ser condenado, ele não vai ele não vai ficar preso? É razoável, é proporcional a prisão com o crime praticado por ele, se ele vier a ser condenado? A resposta é não. Ele não vai sequer passar um dia na cadeia. Ele vai, por exemplo, pegar o regime aberto. É possível substituir a pena de privação de liberdade por restrição de direitos.
A pena de 1 ano pode, por exemplo, aplicar a suspensão do processo. Então, veja, nessas instâncias, o crime e a medida, elas devem ser razoáveis. Mas eu posso, por exemplo, para esse infrator, para esse indivíduo que cometeu o crime de furto, decretar o recolhimento noturno dele, ó, você não pode sair à noite? Posso. Por exemplo, ele cometeu um furto à noite. Então, opa, à noite você fica dentro de casa, não sai. Então veja que eu posso utilizar as medidas cautelares de forma proporcional, de forma à razoabilidade. Veja, quando falamos em proporcionalidade das medidas cautelares, ele atende em 2 binômios, necessidade e adequação. Então lembre sempre, proporcionalidade deve atender à necessidade da medida e à adequação. A medida não pode ser por demasiada pesada. Ela deve estar de acordo com a necessidade e adequação. E aí, então, atenderemos à proporcionalidade, ok? Necessidade e adequação são as palavrinhas-chave que identificam o princípio da proporcionalidade. Então, artigo 282, incisos 1 e 2 do CPP, perfeito? Pessoal, então, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos, então, aqui com os princípios, fizemos uma análise, fizemos o estudo da teoria geral das prisões cautelares, vimos as modalidades de prisões cautelares, vimos os princípios das prisões cautelares, e na próxima aula nós começaremos a tratar das prisões cautelares em espécie. Nós vamos ver a prisão em flagrante, vamos ver a prisão preventiva, vamos ver a prisão temporária individualizadamente, perfeito? Vamos falar um pouco sobre audiência de custódia, sobre fundamentos e requisitos da prisão preventiva. Tem muita coisa para a gente trabalhar ainda aqui para frente. Mas, por enquanto, ficamos por aqui com a teoria geral das cautelares, onde apresentamos a vocês o conceito de prisão, diferenciamos a prisão cautelar, a prisão pena, falamos sobre as modalidades de ação e tratamos dos princípios, as modalidades de prisão, perdão, e tratamos aqui dos princípios aplicadas às prisões cautelares, perfeito? Então, meus queridos, na próxima aula voltamos para tratar aí das prisões cautelares em espécie, começando pela prisão em flagrante, perfeito? A todos um abraço, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.